Olá pessoal, vamos agora para a parte 3 da nossa aula sobre o guia alimentar. Essa parte a gente vai falar um pouquinho sobre questões sobre residência relacionadas aos 5 princípios, aos 5 mandamentos da nossa Bíblia, que é o guia alimentar para a população brasileira. Trouxe 10 questões de nível fácil a médio, que vocês precisam saber. Então, ao final, a gente precisa ter muita clareza sobre todas as questões e as justificativas em cima de cada uma delas. Vamos lá? Então, eu trouxe a primeira questão aqui do IADES, da prova do IADES de 2018, prova de residência da SESDF de nutrição. Tem 2 questões dessa prova relacionadas ao guia alimentar. Vamos lá? O Guia Alimentar para a População Brasileira informa as recomendações e orientações de uma alimentação adequada para a sociedade e serve como suporte para ações de educação alimentar e nutricional no Sistema Único de Saúde e em outros setores. Quanto a esse guia, julgue os itens a seguir. Então, são questões de certo e errado, pessoal. Vamos lá. Questão 1. O acesso a esse tipo de guia faz aumentar a autonomia das pessoas a respeito das escolhas alimentares. O acesso a esse tipo de guia faz aumentar a autonomia das pessoas a respeito das escolhas alimentares. Facinho, né? Vamos para 2, depois a gente dá a resposta. O guia, né, tem base em estudos clínicos e antropológicos e também em conhecimentos na formação de hábitos tradicionais da alimentação. 2 questões bem fáceis que a gente falou na parte 2 da nossa aula sobre o guia. Então, a primeira questão: o acesso a esse tipo de guia faz aumentar a autonomia das pessoas a respeito das escolhas alimentares. Essa questão está certa, né? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês. Qual é o princípio 5 lá da nossa... Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Princípio 5, que é o nosso mandamento 5 do guia alimentar. Fala que guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Então, o guia alimentar ele aumenta a autonomia, ele aumenta a capacidade que as pessoas têm de escolher, de fazer escolhas alimentares no seu dia a dia. Então, essa questão 1 está certa. Questão 2, ele tem base em estudos clínicos e antropológicos e também em conhecimentos na formação de hábitos tradicionais de alimentação. Essa questão está errada. Por quê? Lembra que a gente trouxe também o princípio 4. O que traz aqui no princípio 4? Deixa eu colocar a caneta. Esse guia, ele baseia suas recomendações em conhecimentos gerados por estudos experimentais, clínicos, populacionais e antropológicos, bem como em conhecimentos implícitos na formação dos padrões tradicionais da alimentação. Então, olha só, a gente tem estudos experimentais, clínicos, populacionais e antropológicos. São 4 tipos de estudos, além dos padrões tradicionais de alimentação. Lá na questão, ela só fala de conhecimentos clínicos e antropológicos. Então, ela está errada porque ela está incompleta. Então, além dos clínicos e antropológicos, a gente tem outros tipos de estudos populacionais e experimentais que fizeram parte da base de estudos do guia alimentar. Facinhas essas questões, né? Vamos lá para a questão 3, questão da Banca IADES de 2019, também da prova de residência de nutrição. O Guia Alimentar para a População Brasileira constitui-se como instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. Considerando o guia alimentar, julgue o item a seguir. Então, essa questão também de residências, questão pode ser certa ou errada. A elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira seguiu o modelo das recomendações nutricionais norte-americanas, enfatizando a adequação de macro e micronutrientes em cada fase da vida. Olha só. Primeiro ponto aqui. Ela traz que o guia brasileiro seguiu recomendações norte-americanas.
Só aqui, pessoal, já fica muito claro que está errado. O guia não seguiu recomendações norte-americanas. O guia brasileiro considera os padrões brasileiros, a cultura brasileira. Ele não tem, ele não considera o guia e recomendações nutricionais norte-americanas. E aqui ele ainda coloca que o guia enfatiza a adequação de macro e micronutrientes. Também é um outro ponto que está equivocado. Lembra lá no princípio 1 do guia, que ele fala que a alimentação é mais que somente a ingestão de macro e micronutrientes, mais do que a ingestão de nutrientes, né? Então, essa questão bem facinha, super errada também. Questão errada. Vamos para as questões 4 e 5, que são da banca CESP, de 2018, também na prova de residência. A segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicada em 2014, constitui um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. Com base nessa diretriz nacional, julgue os próximos itens. Então, questão 4. O princípio do guia, conforme o qual a alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente, lembrem lá do princípio 3, que a gente falou bastante, reforça a ideia de que as recomendações sobre a alimentação devem considerar o impacto das formas de produção dos alimentos sobre a integridade do ambiente. Vou para 5, já a gente volta nela. 5. Conforme o primeiro princípio apresentado no guia, a alimentação reflete a ingestão de nutrientes, ressaltando-se com isso o importante e fundamental papel do nutriente na explicação da relação alimentação-saúde. E aí, questão 4, o que vocês acham? Certa ou errada? Questão 5, certa ou errada? Vou passar aqui. Questão 4. A questão 4 está certa, pessoal. Lembra que a gente falou bastante sobre ela, sobre o princípio 3. O princípio do guia conforme o qual a alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar social. Lembra das duas palavras, social e ambiental? Sustentável reforça a ideia de que as recomendações sobre a alimentação devem considerar o impacto das formas de produção dos alimentos sobre a integridade do ambiente. Lembra lá que a gente falou do social, dos impactos sociais e ambientais que o guia traz, que a gente deve considerar na hora de produzir esses alimentos, durante toda a cadeia da produção de alimentos, que isso pode afetar o ambiente, que isso pode afetar a sociedade? Então isso reforça, está correto, tá? Isso reforça a ideia de que as recomendações sobre a alimentação devem considerar esse impacto das formas de produção. Questão 5, a questão 5 está errada. Essa é facinha. Conforme o primeiro princípio apresentado no guia, a alimentação reflete a ingestão de nutrientes. Tá certo, reflete a ingestão de nutrientes, né? Ressaltando-se com isso o importante e fundamental papel do nutriente na explicação da relação alimentação-saúde. Até aqui, a ingestão de nutrientes, a gente até poderia pensar em marcar certa, né? Mas aqui ele fala do importante e fundamental papel do nutriente na explicação da relação alimentação-saúde. Então lembrem lá do primeiro princípio que a gente falou que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. Então o guia não reforça esse papel tão grande assim do nutriente. Pelo contrário, o primeiro guia faz isso, o segundo quebra um pouquinho essa questão. Questão 6 e 7 são questões do IAD de 2021, do ano passado, também da prova de residência de nutrição. Então vamos lá. Uma nutricionista é convidada a fazer uma ação de educação alimentar e nutricional em uma empresa. Ela deve fundamentar-se nos princípios, nos mandamentos do Guia Alimentar para a População Brasileira para elaborar as bases de sua fala junto aos colaboradores da empresa. Sabendo que o Guia Alimentar se constitui como instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar da população, julgue os itens a seguir. Então, mais questões relacionadas aos princípios do Guia Alimentar.
Então, a questão 6. Para iniciar as ações, ela, a nutricionista, deve investigar a base cultural da alimentação dos colaboradores e os alimentos disponíveis na região, já que, conforme o guia, o respeito à valorização à cultura são base para a alimentação saudável. Vai pensando aí, vamos para 7. A nutricionista pode basear sua intervenção no consumo de alimentos e não na de nutrientes, já que o guia relata que a proteção que o consumo de vegetais confere contra doenças cardíacas e certos tipos de câncer não se repete como intervenções baseadas no fornecimento de medicamentos ou suplementos que contêm os nutrientes individuais presentes naqueles alimentos. Questões bem fáceis, né, pessoal? Estão todas lá nos princípios do guia. Então, as duas questões estão certíssimas e vamos lá por quê. Então, a questão 6, ela fala que a nutricionista ela vai ter que investigar a base cultural da alimentação dos colaboradores e também os alimentos disponíveis na região, porque o guia respeita a valorização e a cultura da alimentação saudável, né? Vamos voltar lá no princípio que fala sobre essa valorização. Então, ó, aqui, ó. Então, ó, o princípio 4, diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias. O que esse princípio fala? Que a gente tem que considerar todos os saberes. A gente tem que considerar todas as questões culturais, sociais da alimentação. Então, ó, a alimentação é gerada por diferentes saberes. Então, a gente tem que considerar todas essas dimensões. E a questão... Vamos voltar aqui. Questão 7, né? Que fala que a nutricionista pode basear a intervenção no consumo de alimentos e não de nutrientes. É uma questão que a gente acabou de falar, né? Lá do princípio 1. Então, a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, a nutricionista tem que basear a intervenção dela no consumo de alimentos e não de nutrientes. Por quê? Porque a gente já tem comprovação científica de que quando a gente tem os nutrientes isolados, a gente não repete os mesmos benefícios. Questão 8, 9 e 10, também questões do IAD de 2021. Olha só na última prova aqui do último ano caiu várias questões sobre o guia, né? Questão 8. Para apresentar a classificação dos alimentos, a nutricionista deve utilizar os grupos alimentares baseando-se em fontes de proteínas, carboidratos e gorduras e as fontes de fibra e micronutrientes. Vamos lá, vamos pensando. Questão 9. Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. Questão 10. O Guia Alimentar para a População Brasileira reconhece que a adoção de uma alimentação adequada, saudável e culturalmente apropriada deve atuar como promotora de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente saudáveis. Nesse sentido, ao orientar escolhas saudáveis e sustentáveis, esse instrumento pode ser reconhecido como uma ação de trabalho duplo, isto é, pode influenciar simultaneamente as pandemias de desnutrição e obesidade. Vamos lá, gabarito. Questão 8, está errada, pessoal. Questão 8 fala que para apresentar a classificação dos alimentos, a nutricionista ela tem que utilizar os grupos alimentares baseando-se em fontes de proteína, carboidrato e gorduras, né? E as fontes de fibra e micronutrientes. Lembra lá do princípio 1, que a gente quebra esse paradigma de que a alimentação é mais do que nutriente, a gente não considera macro e micronutrientes, a gente considera o alimento. Não só os macro, mas principalmente os alimentos, também os alimentos. Questão 9, que está certa. Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. Então, esse é lá do princípio 3, né? A gente fala muito dos impactos sociais, ambientais, da justiça social, da integridade do ambiente. Então, ó, tá redondinha essa questão, pessoal, extremamente certa. Não tem nenhum erro. E a questão 10, que é um pouquinho mais extensa, essa a gente tem que ter um pouco mais de atenção nessas questões maiores, porque às vezes um detalhe muda toda a questão. Então olha só como essa questão foi bem elaborada para fazer você errar.
Ó, ela fala o seguinte: o Guia Alimentar para a População reconhece que a adoção de uma alimentação adequada e saudável, culturalmente apropriada, deve atuar como promotora de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente saudáveis. Até aí está perfeito, está certíssimo. Nesse sentido, ao orientar escolhas saudáveis e sustentáveis, esse instrumento pode ser reconhecido como uma ação de trabalho duplo, isto é, pode influenciar simultaneamente as pandemias de desnutrição e obesidade. Olha só onde está o erro. Ele fala que a gente tem as pandemias de desnutrição e obesidade. Lá no guia, eu falei um pouquinho da transição nutricional, né, epidemiológica, que a gente tinha uma população lá na década de 70 com muita desnutrição. Hoje, o nosso maior problema são o excesso de peso e as doenças crônicas não transmissíveis. E o guia traz muito isso lá na sua redação. Então, lá vocês vão ver que a gente tem essa transição epidemiológica, que hoje a gente não tem mais essa pandemia de desnutrição. A gente ainda tem muita desnutrição, mas hoje o nosso principal problema é o excesso de peso, a obesidade. Então, por isso essa questão está errada. A gente não tem uma dupla pandemia de desnutrição e obesidade. Hoje o nosso maior problema é a obesidade, tá? Então, tem que ter atenção aos mínimos detalhes, principalmente nessas questões maiores. Bom, essas foram as 10 questões sobre os princípios do guia. A gente tem mais 2 partes da nossa aula do guia. Na próxima parte a gente vai falar sobre o grau de processamento dos alimentos e na parte 5 a gente vai trazer questões em relação a esses graus de processamento, que são os pontos que mais caem nas provas de residência. Então, muita atenção a essas próximas 2 partes da nossa aula.